este tema, que nós resumimos sob o título de Legenda Negra, ele é a essência, o centro, né, o eixo de toda a modernidade. Tudo mais que aconteceu tem importância reduzida em face disso, porque tudo foi função disto. Vocês estão me ouvindo agora, pode pensar que eu pirei. Não é a primeira vez que isso acontece. Praticamente tudo que eu digo, as pessoas dizem que eu pirei, e passam os anos eles dizem, o Olavo tinha razão. Mas, então, eu lembro sempre aquele negócio dos 36 estratagemas chineses, que o truque é sempre você perceber os males e os problemas enquanto eles ainda estão em germe, né? Porque se você percebe depois que eles cresceram, daí você não pode fazer mais nada, né? E eu já, sinceramente, eu já estou com o saco cheio de avisar as pessoas em tempo e ver elas não fazerem nada, então elas se estrepam, né? E eu fico assim como, sabe, o médico que vê do lado da cama do paciente morto o remédio que receitou para ele 3 meses atrás. Não usado, ele nem abriu o remédio. Toda hora tem essa impressão. Agora, por exemplo, todo o pessoal ficou muito espantado com essa sentença do Faquinha, né, inocentando o Lula de todos os processos que ele levou, e o pessoal percebe que há algo muito sério acontecendo, algo muito grave acontecendo. É um golpe de Estado em preparação para recolocar os comunistas no poder, custe o que custar. Isso com a ajuda dos maiores bilionários e de toda a mídia, né, e inclusive do STF inteiro. Né, e alguém percebeu que isso está acontecendo, e esta semana, inclusive, houve alguma repercussão disso no meio militar. Então, eu não lembro quem foi que disse, foi um escritor americano, disse, só os pequenos segredos têm que ser protegidos. Os grandes segredos são protegidos pela incredulidade pública. Você fala e ninguém vai acreditar. Por que não vai acreditar? É muito simples. A maior parte das pessoas acredita piamente que existe uma certa zona da realidade que é conhecida pelas pessoas importantes. E todas as pessoas importantes enxergam aquele conjunto de fatos, enxergam tudo junto, né? E isto é o fator importante. Quer dizer, aquilo que é importante é conhecido pelas pessoas importantes. E o resto não importa. Olha, esta é a pior ilusão que você pode ter na sua vida. A minha vida inteira de estudo, que são 6 décadas já de estudo, me leva à conclusão de que, em geral, as pessoas importantes não sabem o que está acontecendo. Elas são as que menos sabem, gente. Pessoas importantes, quer dizer, as chamadas classes falantes. Ou seja, os políticos, os administradores públicos, né, os grandes empresários, os jornalistas, os intelectuais, os acadêmicos, né, os altos oficiais das Forças Armadas. Se você somar toda essa gente, você tem um bloco de ignorância que chega a ser uma coisa aterrorizante. Por exemplo, é muito interessante você estudar as origens da Primeira Guerra Mundial, né? Você vai ver quem ali percebeu o que ia acontecer. Resposta: ninguém. Não tinha um sujeito consciente no meio daquilo. Ou seja, os governantes da Europa estavam jogando os seus países na lata do lixo. Todas aquelas velhas dinastias que governavam a Europa, elas estavam se suicidando e não sabiam, né? Aí você pergunta, como é que esse pessoal com tanto dinheiro, com tantos assessores, não sabe as coisas? É por um motivo muito simples. Qualquer coletividade é ignorante, né? Só a consciência individual sabe, né? Se você ajunta pessoas, né, a opinião comum delas é sempre besteira, porque é o mínimo múltiplo comum. É aquele pontinho que todo mundo já viu, é só o que é banalidade. O que é importante não é acessível a nenhum grupo, né? Você pensa, houve alguma descoberta científica que foi feita coletivamente? Né? Houve alguma obra de arte que foi criada num lance assim pela coletividade, todo mundo teve a mesma ideia ao mesmo tempo? Isso não existe, bicho.
Só a individualidade humana é criadora, só a individualidade humana é inteligente, só a individualidade humana é consciente. Isto é a coisa mais óbvia do mundo. Mas acontece que este fato, que é inegável, ele não é muito agradável para as pessoas que são incapazes de ter uma descoberta por si mesmas. A multidão dos medíocres tem que encontrar uma consolação. Então acredita que a história é feita pelas massas de medíocres. Não são os grandes homens que fazem. E olha, pensa bem. Eu já li várias biografias de Napoleão. Você pega todos os fatores históricos presentes, fatores políticos, econômicos, militares, sociais, culturais, os fatores são sempre os mesmos. Tira o Napoleão do conjunto e vê o que acontece. Não acontece nada do que aconteceu. Ou seja, o único fator, né, que determinou a direção dos acontecimentos foi um único indivíduo. É fácil o historiador dizer, não, mas ele foi um produto das forças sociais do seu tempo. Então, junta todas as forças sociais de qualquer tempo, você não produz o Napoleão. O Napoleão foi Napoleão porque ele quis ser Napoleão. Não há outra explicação. Você vê a biografia do cara, desde pequenininho, ele queria ser um cara especial e foi um cara especial, pô. Ele não pedia conselho para ninguém, ele decidia tudo sozinho, né? Quando está todo mundo perdido, ele enxergava o que dava para fazer e fazia. O importante é isso, ele conseguia fazer, não dava tempo de explicar. Tanto que as batalhas de Napoleão só eram bem-sucedidas quando ele estava pessoalmente no comando. Se ele mandava outro fazer, dava tudo errado. Por quê? Há coisas que a gente sabe fazer, mas não sabe explicar. E a estratégia e tática de Napoleão era assim. Houve um sujeito, um coronel suíço chamado Jomini. Jomini mais ou menos entendia o que Napoleão estava fazendo. Mas que era Jomini? Eu não usei ninguém prestar atenção no que ele está dizendo. Então, veja, a estratégia de Napoleão é um negócio tão genial, mas tão genial, que o simples fato dela existir já é um absurdo. Agora, ele conseguir transmitir isso a um grupo de oficiais, falam, mas de jeito nenhum, ele jamais conseguiria explicar o que ele estava fazendo. Não dá tempo. É a mesma coisa que você pegar, claro, você pega um grande maestro, pega o Otto Klemperer, né? Eu acho mal. Ele e o Franco Ferrara são os maiores maestros do século XX. Né? Agora, eu já li uma outra coisa do Otto Klemperer, eu entendi como é que ele fazia aquilo. Eu não entendi nada. Ele também não explicou e não conseguiria explicar. Entendeu? Então, tem coisa que o sujeito sabe fazer. Saber fazer e saber explicar são duas habilidades. Pô, ter essas duas juntas, pelo amor de Deus, é uma raridade, não é possível. Então, eu cada vez mais acredito na teoria do Carlyle, que o fator importante na história é o homem excepcional, que ele chamava os heróis. O fator mais importante na história não é o fator econômico, social, cultural. Não, são indivíduos. Porque esses outros fatores, se não aparece um indivíduo para condensá-los e lhe dar uma direção, simplesmente não acontece nada. Se você juntasse todos os generais romanos, você conseguia fazer Júlio César? Não dá para fazer, meu Deus do céu. Né? Quando você pega, né, aquelas invasões bárbaras, né, tipo Tamerlão, quantos chineses precisavam somar para fazer um Tamerlão? Não dá para fazer. Então, e na esfera intelectual, na esfera do conhecimento, é a mesma coisa. Onde há um consenso de opinião, você juntou os 200 bilionários, né, os bilionários contrataram os maiores assessores, economistas, sociólogos, psicólogos, só vai sair besteira, gente. Né? Por quê? Nenhuma comunidade tem o poder de síntese que tem um cérebro individual. Então eles conseguem enxergar pedaços, mas não conseguem juntar. É a mesma coisa, você pega assim, a melhor orquestra do mundo, põe ela para tocar sem maestro. É isso que vai dar. Está entendendo? O que vai acontecer é que um dos músicos vai ter mais
iniciativa que os outros, e ele, formal ou informalmente, vai ser o maestro. Pode ser o cara que está tocando tambor lá no fundo. Se ele é o cara que sabe o que está fazendo, todo mundo vai seguir ele. E é isso que acontece. Então, isto aqui é uma coisa que eu quero que vocês metam na sua cabeça para sempre. Nunca esperem confirmação das suas opiniões da parte de nenhuma entidade coletiva, nem mídia, nem universidade, nem forças armadas, nem ministério, nem mesmo a Igreja Católica, meu Deus do céu. Porque a Igreja Católica é infalível em matéria de doutrina e moral, mas ela não é infalível em matéria de diagnóstico histórico social. Ao contrário, o número de vezes que errou, se você pegar o Concílio Vaticano II, lê as coisas que o João XXIII esperava obter com o Concílio Vaticano II e obter tudo o contrário. E foi um erro monstruoso. Vamos renovar a igreja. Quase acabou com a igreja. Pô. Ele era burro? Não. Ele era um cara maligno? Claro que não. Mas acontece que, se você somar todo o concílio, né, o que vai sair dali? Só besteira. Pelo simples fato de ser um concílio. Porque o concílio tem duas alternativas. Ou ele segue a doutrina anterior, que foi dada pelo próprio Cristo, e se mantém ali direitinho e não inventa nada, ou vai fazer besteira. É uma coisa muito simples. E a doutrina do Cristo saiu da onde? Foi uma coletividade que inventou ou foi um cara? Deus Pai mandou quantos filhos para cá? 200, 300? Não mandou um, né? Deus Pai sabe o que faz. Então, esse um foi decisivo. Então, o próprio... Quando Moisés pergunta para Deus, quem é você? Ele diz, eu sou o eu sou. Ou seja, é a suprema individualidade. Não tem dois. Ele não pertence a uma espécie. Está entendendo? Ele é a própria ação de ser. E só tem um, isso só pode ser representado por um. Não é isso? Então, veja, a unidade de Deus e a unidade do ser humano são coisas que nós nunca podemos esquecer e é talvez a coisa mais ignorada de toda a civilização moderna.